Olá, muito bem-vindo ao podcast Quem Vai Ganhar, do jornal na internet, portal go.com.br. Portal go.com.br, lá tem informações sobre política, sobre cultura, sobre variedades. Nós temos um portal que dá informação o tempo inteiro e fala também sobre o país, mas principalmente sobre Goiás. O podcast Quem Vai Ganhar nesta edição tem como convidados Isadora Piccolo, jornalista. Ela é uma das apresentadoras, junto com Josevar Rosa, lá na Difusora, diariamente. Ela vive de madrugada, porque acorda bem cedo, né? Se fosse na roça, ela acordava até antes de quem tira leite, depende do tamanho da quantidade de leite ali para tirar, né? E nós temos também o professor Ricardo Barbosa de Lima, que é professor de Sociologia da UFG e coordenador do Data UFG, que é um instituto de pesquisa lá da universidade, tocado com o apoio, a ajuda dos alunos, não é isso, professor? Isso, é um laboratório de avaliação de políticas públicas. É uma escola também ali, né? De fazer pesquisa. Isso, é um laboratório que avalia, né, que presta serviços, né, para diferentes órgãos, do governo municipal, estadual e federal, mas é focado na formação também de pesquisadores, né? Muito bem. Isadora, há um tempo atrás, quando você falava em instituto, você tinha ali em mente 2, 3 institutos, porque não existia mais do que isso no estado. Exatamente. Hoje tem uma gama, uma passeada. Né? Sim, hoje é bastante. São quase 50 registrados, né? Na junta comercial. E isso acaba causando uma certa confusão no eleitor, porque fica em qual instituto ou qual pesquisa eu confio. Isso gera conflitos ou causa uma sensação de ser mais democrático até mesmo essas pesquisas, hein, professor? Não causa nenhum conflito, né? Aí eu tenho diferentes metodologias de pesquisa, então cada uma tem que ser analisada de acordo com seus padrões quando ela foi feita. Eu tenho pesquisa desde face a face, a pesquisa telefônica, pesquisa com WhatsApp, pesquisa, né, como Atlas TI, que é uma metodologia, né, que é mais ativa e está ligada à questão da internet, né? Então, cada um desses institutos tem a sua especificidade, né? E aí eu tenho, na verdade, fica uma tarefa para os jornalistas, né? Aí só brincando aqui com vocês, né? Assim, a confusão pode ser formada na divulgação. Então, isso deixa o jornalismo com uma necessidade de ser cada vez mais especializado, né? Para que essa divulgação, essa comunicação não confunda o eleitor. Então, assim, eu estou só limpando um pouco a calçada dos institutos, né? E, assim, o compromisso, né, com a informação pública, de fácil acesso, né? Essa é da comunicação social, da comunicação pública. Tá demandando uma atenção muito grande também na metodologia, na forma como a pesquisa é feita e as condições. Por exemplo, você pode fazer uma pesquisa muito barata aí e o político se guiar por ela, e ela é barata justamente perdendo qualidades como um entrevistador que saiba o que está fazendo, que respeite o que está fazendo e os números sejam reais e não fruto de uma pressa e um barateamento dessas pesquisas que viabiliza o pagamento, mas não auxilia na informação. Vejam, mas a pesquisa, né, tem um texto clássico, né, que é, inclusive, que é um texto do Bourdieu, né, um sociólogo francês muito importante, né, do século passado, né, que brinca com os institutos, né, com a pesquisa de opinião. O texto tem um nome bastante provocativo, né, que é: a opinião pública não existe vacilo. Né? Esse é o nome do texto do Bourdieu, né, mostrando assim que estou até anotando aqui, né? Mostrando que assim, são dois processos diferentes. E toda a divulgação da pesquisa lembra esse texto, né? Que a pesquisa de opinião é um retrato daquele momento e não serve para fazer
previsões, né? Aquilo lá não é bola de cristal. Não é bola de cristal. Todos vocês lembram isso. Porque o processo, né, assim, o que os institutos fazem é um produto, são empresas, é um produto como outro qualquer, Sim. né? De qualquer empresa que comercializa seu produto. Então, quando a gente chega e pergunta, né, na sua casa ou por telefone, né, se as eleições fossem hoje, em quem você votaria, o que os institutos fazem, independente da metodologia, é somar as opiniões individuais naquele instante. O processo de formação da opinião pública, eu brinco com meus alunos, né, se dá no momento seguinte. A pessoa desliga o telefone ou volta que é cada dia mais raro, né? Da porta da sua casa e o pessoal, o que você ficou fazendo lá esses 5, 10 minutos? Não, era um instituto de pesquisa tal perguntando quem que eu vou votar nas próximas eleições. Aí a turma lá do almoço, do café, sei lá, pergunta, mas você respondeu o quê? Né? Para presidente, para governador. Aí ele fala, para presidente eu respondi X, para governador eu respondi X. Aí a turma, não, mas como assim? Não, isso está contraditório, não. Eu não imaginava que você pensava assim. É aí que se começa a debater, né, a opinião daquela pessoa individual passa a ser uma opinião publicizada e colocada em debate público, né? Então, as surpresas, né, que acontecem em final de eleição é justamente o resultado desse debate público. O que acontece hoje, com essa dispersão, né, é que a falta de controle sobre, né, com as mídias sociais e tudo mais, né, com os disparos, né, seja, eu tenho muita pesquisa sendo utilizada para fomentar naquele ou naquele viés o debate público, né, que vai se dar naquela última semana, né? Então, assim, isso, né, é realmente... Mas veja, isso não é resultado de uma manipulação a priori das pesquisas, ou está relacionado aos custos da pesquisa. Está relacionado à lógica de você inserir essas pesquisas, e aí elas são várias, né? Principalmente na reta final. Né? Então, assim, aí o poder econômico não é porque a pesquisa foi mais barata, é cara. É como que eu faço chegar aquele resultado que me interessa para a maior quantidade de pessoas e que essas pessoas passam a debater naquele viés que me interessa na reta final da campanha. Então, assim dominar a arena pública, né, faz parte. E as pesquisas hoje entraram, né, campanhas, inclusive trabalham com institutos internamente e com outros institutos externamente. Sim, a campanha tem um instituto. Sim. E os veículos, por exemplo, tem outros institutos que divulgam. A campanha tem 2 institutos, via de regra, né? Um instituto que faz pesquisas para orientar o marketing, a comunicação e a política, né? E um outro instituto, às vezes, contratado somente pela equipe de comunicação para fazer a divulgação que eles chamam de pesquisa de marketing, né? E não pesquisa de planejamento e tudo assim. Aí eu tenho justamente isso, veja, mas isso, né, isso é uma estratégia de comunicação das campanhas, né? Depois que a pesquisa é feita, como ela é divulgada, com que gráfico ela é divulgado, qual a proporção desse gráfico, né? Né? Qual que é o título que vai, né? Aí sim, né, a desinformação que foi colocada aqui para vocês começa a operar. Mas eu vejo que isso tem pouquíssimo a ver com os institutos. Mas, Adora, vamos deixar a pesquisa para lá. Vamos direto ao assunto. Sim, quem é que vai ganhar a eleição eu tô curiosa, viu? Porque a gente percebe que a disputa está acirrada, tem muitos nomes na mesa, mas olhando pesquisas, tem um viés, mas eu acho que tudo pode mudar na hora do voto. Como o professor falou aqui pra gente, essa conversa, esse debate ali no dia a dia, que eu acho que esquenta de fato. Né? E com a campanha, de fato, ali, acho que na reta final, acho que no mês da eleição, que a história realmente chega um rumo, eu acho que ali dá pra ter noção de quem vai ganhar. Viu? Acompanhando a campanha, você acha que dá pra ver, a pré-campanha agora, dá pra ver algum candidato que
tem possibilidade maior de ganho? Está mais organizado? Sim, pela própria pré-campanha. Estou falando de campanha de governador. Sim, de governador. Observando tanto quem começou no ano passado, quem já deu esse pontapé inicial em 2025 e está desenrolando, né, para 2026. A gente tiveram vários partidos que foram um pouco atrasados, até na própria divulgação do nome do candidato. Outros já começaram há um bom tempo essa pré-campanha. A gente pode citar nomes? Pode. Sem problema? Vamos citar nomes. Por exemplo, nós temos o caso do vice-governador Daniel Vilela, né? Ele que, desde o início, o próprio governador Ronaldo Caiado tem colocado o nome dele sempre à disposição, tem falado, e ele tem articulado no interior do estado em missões, vamos assim dizer, que o governador não está indo, né? Tem deixado para ele e já para divulgar e espalhar o seu nome no interior. Eu percebo que, em relação à pré-campanha, Daniel Vilela está na frente. Até por conta que tem o poder, o Estado ali nas mãos. Em segundo lugar, quem vem caminhando ali mais ou menos na mesma proporção, eu vejo que é Marconi Perillo, que tem fisgado alguns membros do próprio MDB, do próprio União Brasil, insatisfeitos com o governo atual, vem articulando também no interior. E daí eu sinto que o PL, com o Wilder Moraes, e o PT, que acho que ainda segue em definição com esse, será o Edivar Madureira ou não, né, como candidato. Eu sinto que os outros dois, que seriam os principais pontos da polarização, PT e PL, estão ainda, no meu ponto de vista, a paz de tartaruga. Então eu vejo que Marconi Perillo e Daniel Vilela têm tido esse potencial maior, quem sabe, né, para ir para um segundo turno, não sei. Quem sabe? Quem sabe? Nós estamos diferentão nesse aspecto, professor. A polarização mesmo está batendo cabeça. O PT está batendo cabeça ainda, não tem nem nome. Agora que iniciou um processo de afunilamento, o PL está na indefinição se fica com Daniel Caiado ou se vai de Wilder mesmo. Enquanto isso, os candidatos que parecem polarizar neste momento a eleição são Marconi e Daniel, que não estão no espectro da polarização tradicional que a gente vê no país. Essa é a realidade? Olha, eu achei a tua análise perfeita, né? Então, o momento, né, atual é esse, né? Se a eleição fosse hoje, né, eu teria um segundo turno entre o Daniel Vilela e Marconi Perillo. A grande pergunta do ponto de vista do comportamento, né, do eleitor nesses próximos 9 meses, né, quase 10 meses, né, de campanha, é como ele vai responder, né, ao Fla-Flu, vamos dizer assim, né? Ou seja, como a eleição presidencial, né, pode ou não influenciar nos diferentes As pesquisas estados. não indicam como o eleitor vai se comportar? Nesse momento, né, porque em cada lugar, isso, por exemplo, neste momento, 2 anos atrás, a gente poderia dizer com o mesmo grau de certeza que o segundo turno nas eleições municipais em Goiânia ia se dar entre Vanderlan e Adriana Corsi. Sim, era... Nesse exato momento, 2 anos atrás, que as pesquisas o quadro indicavam. atual que espelha, né, o líder Vanderlan, líder Daniel, né, em segundo lugar, com folga para os seus adversários, né, que estariam disputando o segundo lugar, Marconi Perillo e Adriana Corsi. Né? Vejam, né, nem Adriana, nem Vanderlan apareceram nas urnas. Foi ao segundo turno, né, Sandro Mabel e Fred. E Marconi nem foi candidato. Não, sim, eu estou colocando assim, assim, o que é o retrato atual. Sim. E por que eu estou falando isso? Para insistir nessa questão de polarização. O que acontece? Né? O eleitor, né, ele é bastante exigente, ele nesse sentido, né, ele faz cálculo. O eleitor tem um aprendizado, né, da redemocratização para cá, e o eleitor sabe calcular, né, suas preferências em relação. Ele não só, nesse momento, está colocando o que ele, de coração, né,
se as eleições fossem hoje, mas muito distante, né, dele começar a raciocinar entre eleição para presidente e eleição, na medida em que o candidato X para presidente ganhar, o que aquilo vai representar no estado dele, de fortalecimento ou enfraquecimento das possibilidades dele manter o que ele tem hoje e avançar, isso é feito muito próximo à eleição e não agora. Então, esse fator, ele não entra agora, ele não está... A gente pode analisar potencialmente isso, né? Então, assim, mas a gente não pode dizer a certeza. Então, assim, os candidatos, né, que têm que se preocupar com isso, né, são candidatos que estão fora da discussão do Fla-Flu. O estado de Goiás, inclusive, tem uma pimentinha a mais, né? Porque a gente vai ter, ao que tudo indica nesse momento, também um candidato a presidente. Talvez, então, isso muda, inclusive, num estado onde que o candidato não vai ter um candidato autóctone, nativo a presidente, né? Então, assim, eu vou ter um candidato de centro-esquerda, o Lula, eu vou ter um candidato, né, nacionalmente, né, de direita, né, de centro-direita, né, com Tarcísio, ou de direita, extrema-direita com Flávio, né? Mas, então, isso, em todos os estados brasileiros, isso é o jogo. Aqui eu vou ter Ronaldo Caiado ainda disputando a preferência do eleitorado, né? Pois é, isso pode interferir no Fla-Flu. A definição do voto, ela, você acredita que vai ser ideológica ou é pelo pragmatismo? Porque tem muito isso. Quando a eleição no estado acontece, ela descola um pouco da nacional e fica naquela, quem vai me atender direto, quem vai botar a comida na minha barriga e da minha família. Ou nós vamos ter outra polarização só ideológica? A gente pode brincar. A polarização ideológica, só ideológica, ela se dá nos extremos, né? Se a gente pegar a pesquisa Quest de dezembro passada, que ela faz uma categorização dos brasileiros, né? Num espectro, né? Então eu tenho aqui o lado, vamos dizer assim, mais raiz bolsonarista e raiz mais lulopetista, né? Eu tenho um percentual. Esses votam ideologicamente. E esses 15% do lado de cá ou do lado de lá, dependendo do momento que se faz, mas ele fica ali variando entre 12% e 15% de cada lado, né? Ele se movimenta, né? Então, assim, ideologicamente. Esses outros, né? 60%, 70%, né? Eles são mais pragmáticos. Quanto mais ao centro, mais pragmático. Né? Então, assim, por isso, né? Então, assim, o alinhamento vai se dando dessa maneira. Então, primeiro eu tenho um discurso ideológico, que atrai esse, e depois eu tenho discursos práticos que vai me dizer se naquele momento, naquele estado, que vantagem Maria leva. Eu, como eleitor, mais racional. Isadora, você vota pelo coração ou pelo fígado? Eu voto. Ou pela barriga? Complicou, né? Eu acho que eu voto pelo coração, sabe? Eu acho que tem muitas pessoas que votam, né, pela barriga, pensando assim, mas tem muitos que têm o sentimento de pertencimento, ou ao partido, ou àquele candidato, que a gente viu isso acontecendo com esse presidente Jair Bolsonaro. A relação das pessoas, de quem era da direita com ele, é relação de coração, de amor, de envolvimento. E a gente percebe isso seguindo com o sobrenome Bolsonaro. A gente percebeu que muitas pessoas, ao Flávio determinar que vai ser o candidato, né, escolhido pelo pai, recebeu a bênção do pai, concomitantemente, quem iria votar em Jair Bolsonaro já falou, meu voto, meu apoio é a Bolsonaro. E a gente vê esse reflexo em Goiás. Se o Wilder é realmente o candidato da direita, pensado aliado ao Bolsonaro, meu voto é de Wilder Moraes. Então eu vejo que, com relação à posição de direita, há uma relação de sentimento e não relação de barriga, de estômago, do qual benefício eu vou ter. Apesar que eu creio que, independente da política, qualquer tipo de política, ela tem ali um quê de corrupção no seu fundo. Há ainda uma corrupção na política, mas as pessoas não votam 100% por ideologia, 100% por acreditar que aquilo vai fazer o bem ao povo. No fim de tudo, ainda tem o puxadinho para a barriga. E o que eu percebo aqui em Goiás, professor Ivacil, e falando, né, por que eu voto pensando no coração? Porque se a gente expor o nosso voto, não, eu falo pensando na barriga,
imediatamente vem um ataque. Então, você vai pensar só pelo seu bem, não pelo bem do coletivo. Quando você vota pelo coração, você vota pela razão, você vota pelo coletivo. Quando você vota pela barriga, você vota apenas querendo o que você deseja. Seria isso, né? É uma tese. Professor, eu fico lembrando também, ouvindo a Isadora aqui, e voltando à pesquisa. Eu estava no Jornal Popular, então, trabalhava lá na época, e quem estava disparado um ano antes, mais de um ano antes da eleição, no ano anterior ao ano da eleição, era Maguito Vilela. Eu lembro de uma manchete que eu fiz lá, eu escrevi, que era o reflexo da pesquisa. Dizia simplesmente o seguinte: Maguito estava 16 pontos, alguma coisa, 16 pontos à frente de Marconi, que era o governador. Então, os índices de avaliação do Marconi eram ruins. Bom, era a derrota do Marconi. E ele reverteu isso. Tá bem agora ou tá mal não quer dizer que a eleição está definida. Para aqui em Goiás nós temos Daniel em primeiro, Marconi em segundo, e o Wilder em terceiro. E o PT ali, dependente de quem é o nome do candidato, aparece um pouco melhor e disputa até esse segundo bloco aí. Isso está consolidado ou está fácil de mudar? Não está consolidado, né? E isso depende da política, né? Eu posso até colocar aqui para a gente pensar o passado, para a gente poder acontecer no futuro, né? Então vamos pensar uma eleição sobre efeitos de polarização do Senado de 4 anos atrás, já que um dos personagens, né, temos 2 personagens, né, que disputaram o Senado 4 anos atrás, que vão disputar a eleição para governador, né? Então, o Marconi e o Wilder, né? E o que aconteceu, né, 4 anos atrás? Eu tenho até no mês de setembro, ou seja, no mês da eleição, né, assim, um mês da eleição, uma briga, né, para quem seria o senador eleito entre delegado Valdir e Marconi Perillo. Marconi ligeiramente à frente do delegado Valdir, né, e o Wilder, né, aparecendo com 4% das intenções de voto, né? Na medida que nas últimas semanas Bolsonaro, não só para Goiás, mas em vários estados, né? A gente teve isso no Mato Grosso, a gente teve isso com o Mourão, a gente teve isso em vários, né, estados, declarando qual que era o apoio, né, qual que era o candidato do Bolsonaro naquele estado, né? E aí, qual que é o efeito da polarização? Temos aqui. Se o nosso ouvinte, né, telespectador, te prestar atenção, eu tenho, então, pesquisas aqui, tem, né, IPEC, Real, Serpes, né, todas colocando o Marconi acima de 30%. Ao final, no resultado final, de agosto a setembro, né, a Real Time foi dia 29 de setembro, né, e eu tenho ali Marconi aparece dia 29 com 30% e na boca da urna ele aparece com 19%. Então, veja, no mesmo mês da eleição, o que acontece? Assim, esse eleitor que você falou que é ideológico, de coração votaria no Marconi, acredita que o Marconi tem um perfil para ser o senador do estado de Goiás, na medida em que ele quer equalizar isso, ser coerente com seu voto para presidente e tendo a perspectiva concreta, real, né, de ter um senador aliado com o presidente da República, que pode trazer não só benefícios para eles, mas para todo o Estado, eu tenho um esvaziamento desse eleitor mais à direita do Marconi. Marconi hoje se coloca à direita, né? Nos momentos dos primeiros governos, ele era de centro-esquerda, né? E nesse momento social-democrático. Isso. Nesse momento, mas foi uma guinada de todo o PSDB. Nesse momento, ele se coloca disputando, né, a oposição ao governo Lula, né? E ele vai ter, ele não vai ter candidato presidencial. Ou ele vai ser palanque da centro-esquerda, ou ele vai ser palanque da centro-direita aqui no estado de Goiás. E o eleitor de centro-direita e de centro-esquerda, na hora que o candidato de centro-esquerda pede, olha, meu candidato a Senado no estado de Goiás, o Lula falar é fulano de tal, e a hora que Flávio Bolsonaro ou Tarcísio falar, meu candidato de centro-direita no estado de Goiás é tal, o eleitor mais
Mas a esquerda do Marconi, que ainda tem eleitores de centro-esquerda do Marconi, a vereadora Ava, que até Sim. nesse momento ainda é filiada ao PSDB, né? É de centro-esquerda, né? E é uma marconista, né? Declarada, inclusive na sua migração, declarou na sua nota, né? Respeito, solidariedade, compromisso com o projeto do Marconi, né? Na hora, né? Lá na boca da urna, naquele dia, né? Vai votar em quem? No candidato do seu coração, né? Ou vai votar no candidato que vai ser melhor para o Estado no seu espectro político, né? Mesmo não sendo um candidato do coração. Então, assim, esse é o efeito polarização. Ele esvazia, né? Então, assim, esses 10 pontos que o Marconi perde não são dos mesmos candidatos, mas provavelmente, né? São candidatos. Veja, a Denise, para você ver, né? Se o Marconi tivesse saído de um lado, quando você opta por um lado, você ganha, né? Você tem os custos de um lado. Mas se ele sai do lado da centro-esquerda, os 9%, né, quase, da Denise Carvalho, resolve o problema, inclusive, de esvaziamento dele, né? O Wilder esvaziaria, né? Ultrapassaria de qualquer maneira o delegado Valdir, que o delegado Valdir mantém esse piso porque é a máquina do Estado. Qual que era o lado dele, o padrinho dele, né? Não precisa ser a polarização, como você mesmo lembrou, nacional, mas o Estado conta, que é o fator Daniel. Sim. Né? Então, assim, você tem um piso, né? Mas os 9% da Denise era mais do que suficiente, se ele tivesse lado na polarização, para ter Marconi Perillo como senador do Estado de Goiás e não o Wilder. O Wilder deu uma estirada. Sim, uma guinada. Essa guinada do Wilder, por exemplo, com essa avaliação para candidato ao Senado, né? Isso. Isso poderia ser semelhante para as eleições, agora para candidato a governo, ou esse quadro fica diferente? Esse eleitor bolsonarista, né, raiz, que vota, como você falou, com o coração, que gosta do Bolsonaro, né? Ele vai votar no candidato que o Flávio Bolsonaro disser que é o candidato dele. Veja, aconteceu a mesma coisa a gente tinha um candidato mais ou menos nessa posição do Marconi, ou seja, que era o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, que disputou o apoio bolsonarista no Estado. Né? Mas não conquistou, porque o Bolsonaro disse que o candidato a governador dele era outro. Não adiantou nem aparecer na foto, por mais que aparecesse mais atrás, não adiantou nem aparecer na foto. Assim, o eleitor bolsonarista, ele vai, se Marconi tiver hoje, nas intenções de voto, no espectro dele, eleitores bolsonaristas, ele será esvaziado, não sei, qual que é a proporção, né? 5%, 4%, 10%, como se fosse, né? E os eleitores também de esquerda, assim, qual que é a explicação hoje de eu ter Edivar aparecendo com 8,5% e a Adriana aparecendo entre 9% e 15%, como apareceu na Intel de setembro. Que explicação, né? Depois de um resultado... É o chamado Rical. Mas do Edivar? O Edivar é menos, né? Assim, da Adriana, ok, a gente podia explicar. Foi candidata majoritária 3 vezes em Goiânia, mas o Edivar, né? Ele aparecer, se a gente pegar pesquisas locais, ele aparecer com 8 em catalão, né? Assim, né? Ou aparecer com 7 Só lembrando que são todas pesquisas do ano passado, então sim, não tiveram registro, só para a gente deixar claro a respeito do registro. O registro, que agora tem que ser registrada. Agora tem que ser registrada, então não vou divulgar aqui, né? Mas basta você googlar aí na internet, você vai achar essas pesquisas foram noticiadas. O que explicaria, né? Eu brinco muito, né? Assim, e a loucura do eleitor tentar acertar, por exemplo, o nome do Edivar. Sim. De Edinho a Ed... assim, né? Assim, vai escrever os nomes, né? De Madeira para Madureira. Assim, a Isadora tem esse privilégio na difusora também. Ela é Isadora... Piccolo. Aí é Pix, é Picles. Vai tudo também. Então, então, veja, assim, o Edivar,
que é desconhecido, tem de largada hoje o dobro de intenção de voto que foi o resultado final do Amado, do Volmir Amado. Sim. Né? Então, assim, então, isso eu chamo um efeito de polarização, né? Então me diga uma coisa, eu tenho ouvido bastante o seguinte, em relação ao Marconi Perillo, por exemplo, e o Wilder. Em relação ao Marconi, é que ele sozinho, numa raia, correndo, sozinho, e eu estou pegando aí justamente o que o senhor vem falando, sozinho, ele pode chegar a um patamar. Por quê? Sozinho. Sozinho porque ele não tem o apoio do governo, não tem apoio do PT, por exemplo, que gostaria de fazer aliança com ele, sozinho, só o PSDB, Marconi Perillo. No entanto, se ele estivesse atrelado a um lado, ou o lado bolsonarista, fosse o candidato bolsonarista, o candidato do Lula aqui, do Caiado não vai ser, ele teria mais chance. Em relação ao Wilder, o básico é dizer que ele depende das articulações políticas. Até agora não entrou o jogo ou essa parte da intenção de voto. Por quê? Porque é o jogo político que vai definir se ele é candidato ou não. O que é o jogo político? Bolsonaro quer que ele seja Flávio Bolsonaro? Quer que ele seja? Não quer que ele seja? Quer que o PL se alie com o Ronaldo Caiado? Então, isso é o que vai definir o destino de Wilder, e não a intenção de voto. E no caso de Marconi, ele agora aparece em segundo, mas o fôlego pode ser curto, porque Catitu fora do bando é comida de onça, ou ninguém vence sozinho, vai por aí. Então, veja, novamente, né, assim, a gente tem, né, assim, e o Marconi, né, pode... Assim, ele tem toda a legitimidade, né? Foi governador 4 vezes, né? E ganhou sua primeira eleição num cenário mais adverso que esse, né? Mas aí, lembrando, ele não estava sozinho, né? Ele tinha um grupo, tinha uma estrutura. E nacional também, né? A gente lembra, né? Que o PSDB era o PSDB. A gente tinha o PSDB na presidência da República. Né? Então, isso não é uma... Assim, veja, então, assim, é estrutura, né? Assim, que ele é um candidato, né? Que a gente, entrando nas qualitativas, né? Tem um perfil de governador, né? Que tudo aquilo que está no candidato ideal, os eleitores pedem, né? Isso não há nenhuma dúvida, né? Experiência, estatura, conhecimento, etc, etc, etc. Né? Agora, ele tem a outra parte, que é a estrutura, que é aguentar, né? Ou brincando, né? Assim, esse segundo lugar dele é um teto ou é um piso? Né? Assim, sim. Assim, estrutura, né? Garante piso. Né? Que a gente pode fazer assim. Então, essa intenção de voto do Daniel é teto, é piso? A gente pode fazer a mesma pergunta, né? Então, assim, né? Ela tá mais para piso. Assim, se a gente pegar e comparar o desempenho eleitoral do Daniel, né, 8 anos atrás, né, assim, né, assim, não é uma votação do Daniel. Sim, é da estrutura. Da estrutura, né, essa estrutura. Esse é o piso. Esse parece, né, em todas as pesquisas, que essa coisa entre próxima de 30% aparece em todos os levantamentos que foram divulgados até agora, né? Ele, né, ele não tem um crescimento, né, ainda detectado, mas parece um piso. Assim, então, nesse sentido, eu vou ter uma disputa, né, para quem vai estar com ele no segundo turno, ou dependendo do processo eleitoral, e aí, né, dependendo se o PL vai estar ou não com ele, né, para governador, né, a gente pode ter um cenário ou de uma eleição que corre o risco de ser definida no primeiro turno, ou de uma briga, né, bastante dura e imprevisível de quem estará no segundo turno, né, se a gente brincar, tanto esses dois exemplos aqui que eu dei, do Vanderlan para prefeito, né, e do Wilder para senador, né, coisas que a gente só vai saber
né? Certo. Lá em setembro. O cenário ideal, professor, por exemplo, para ficar bom para o Daniel Vilela, seria ter como vice, por exemplo, o Hilder Moraes, que daí tem, de fato, a direita goiana? Assim, porque aí, né, eu não vou ter essa agonia do eleitor de direita, né, de seguir o meu coração ou seguir a minha razão, né? Ou seja, quanto desse quase 30% que o Daniel tem, né, ou 30 e poucos por cento que o Daniel tem, que é do eleitor bolsonarista raiz hoje, que não sabe que o Flávio ou o Tarcísio terá candidato, que não sabe que o Hilder é candidato, que ainda não tem esse texto. Sim. O Flávio falando assim, ó, meu candidato em Goiás, o Tarcísio, meu candidato em Goiás é tal, que não sabe esse texto. Qual que é esse percentual, né? Que vai deixar de votar nele, porque tem um eleitor mais próximo ao coração dele, mais próximo dos valores dele. Então, assim, isso daria mais conforto para ele. Essa dúvida seria tirado da mesa dos analistas, né? Qual que é o percentual hoje, né, de eleitor? Dá para fazer isso numa quant. Se você pergunta quem você vai votar, né, para presidente, né, quem declarar que tá votando em Flávio Bolsonaro aqui, em detrimento a Ronaldo Caiado, e eu tenho pesquisas, né, que o Flávio ou às vezes está atrás do Ronaldo Caiado, ou às vezes está à frente do Ronaldo Caiado mesmo no estado de Goiás, né? Então, assim, desses eleitores que votam para presidente em Flávio, quanto hoje declaram voto a governador no Daniel? Esse percentual aqui, provavelmente, se o Hilder for candidato, tende a migrar na reta final para o Hilder. O que não se fala hoje em dia é sobre terceira via, né? Terceira via deixou de ser parece que uma teoria, uma tese, uma vontade. Quem seria a terceira via? Quem está disputando ser a terceira via aqui em Goiás? Não, no cenário nacional, isso realmente, isso que você fala é verdade. Assim, não há... A pesquisa Quest passada provocou uma reação fortíssima nos partidos mais ao centro, né? Qual que é a diferença dessa pesquisa Quest passada para essa? Né? Porque na passada ela tenta medir qual que era o tamanho ainda do recall, da força da família Bolsonaro. Então ela coloca todos os candidatos de centro-direita junto com Flávio. E na medida que o eleitor de centro-direita tem que escolher entre Flávio e Tarcísio, Flávio e Ratinho, Flávio e Caiado, etc., Flávio e Zema, ele escolhe predominantemente, né, Flávio Bolsonaro. Então, Flávio Bolsonaro, em disputa, se eu vou com um candidato, uma terceira via da polarização, ela desaparece. É lógico, quando agora nessa quest agora, que eu coloco os candidatos de centro-direita e de extrema-direita sozinhos disputando com Lula, né, a votação do Flávio e do Tarcísio volta para o mesmo patamar. Diferença 0 ou 1%. Né? Então, no cenário nacional. Mas no cenário estadual, né? No cenário estadual, o Marconi hoje, né? Ou quando na pesquisa Intel a centro-esquerda aparece com 15% disputando, né? Ali no bloco, né? Com o Hilder, né? E com o Marconi, uma possibilidade de estar no segundo turno, né? Aqui eu tenho o jogo ainda está aberto. O jogo ainda está em aberto. Surpresas podem acontecer no estado de Goiás, que não serão surpresas. Assim, né? Nacionalmente, eu não acredito num candidato hoje, né? Diante das simulações que a gente tem, principalmente diante da quest anterior, né? Alguma possibilidade. Eu tenho uma disputa se a direita vai estar unificada ou não, se ela vai estar com Tarcísio, né, e Bolsonaro apoiando Tarcísio, ou Bolsonaro com um candidato próprio, sendo um dos filhos, alguém da família Bolsonaro. E esses sim vão rivalizar com a candidatura do bloco lulista de centro-esquerda. Aqui em estado de Goiás,
tá cedo para falar que a eleição está definida e que tem 2 polos somente, né? E o Marconi, mesmo considerando como polo, ele está fora dessa esquizofrenia nacional. Tem espaço para vir alguém que não está ainda sendo citado no jogo e, de repente, se apresente e possa até ganhar a eleição? Bom, assim, eu tenho essa indefinição da frente, né? De centro-esquerda, né? Mas nos outros, o que eu vejo aí, e se a aliança PL, União Brasil, PMDB sair, é uma redução desse espaço, né? Hoje, né? Ele está em aberto, né? Mas vai depender do que acontecer, principalmente até abril, onde que a gente tem um primeiro momento de parada de movimentações, né? Ou seja, de filiações e tudo mais. Então, até abril, né? A federação PP, União Brasil, sairá até abril. Isso depende, depende, inclusive, da candidatura. Acho que tem outra coisa mais forte aí, que já até foi citado, eu acho, que é uma aliança, não é propriamente federação, entre PL e Daniel Vilela. Se isso sair também, mexe bastante no jogo aqui, não? Mas aí você fala aliança, assim, o PL mantendo a candidatura a governador? Não, o PL mantém, lança Gustavo Gayer como candidato ao Senado, junto com Gracinha. Aí Daniel Vilela, o vice, a indicação do Caiado. Essa chapa junta o PL e Ronaldo Caiado e Daniel Vilela aqui. Isso mudaria bastante, né? Isso consolidaria, na minha visão, o piso que o Daniel tem hoje. Em outras palavras, favoritismo. O favoritismo de Daniel. Isso, né, ficaria um candidato mais difícil de bater. A dúvida sobre a elasticidade, né, qual que seria, né, assim, se ele resolve a dúvida que isso é o piso, que ele não tem risco de ser esvaziado num cenário polarizado, porque o candidato a presidente dele é outro, né, ele consolida esse piso. Então, não tem mais uma candidatura com menos riscos, né? Mas isso não resolve, né, a situação dos outros candidatos, né? Por exemplo, o sonho do centro-esquerda, né, de ter uma votação casada, né, de Lula com seu candidato aqui, vai se realizar? A polarização que se desenha esse ano vai ter essa capacidade de força de atração? A centro-esquerda terá um candidato que seja crível, né? E não só marcando posição, como foi na eleição passada, né? Que ele tenha votação inferior à da sua chapa de estadual e de próprio federal, né? Então, esse, né? Ou seja... um candidato para valer, né? Um candidato para valer que possa... Esse mesmo eleitor, veja, 39% do Lula no primeiro turno, né? Mostra que há em Goiás eleitores, né, que acham que o projeto comandado pelo Lula é bom para o país. Ou pelo menos é melhor. 39%. 39%. E aí eu chego a mais de 40% no segundo turno, né? O que acontece, eu fiz um exercício aí, se vocês quiserem ver também, do tamanho do desafio, ou seja, que há espaço para a centro-esquerda no estado de Goiás, ele existe. Mas, até hoje, então, veja, então são as votações de 2002 até 2022, do que a gente poderia chamar de centro-esquerda, né? A única exceção aí é de 2010, mas é quando a centro-esquerda sai junto com Iris Rezende. Então, isso não está no cenário. E veja bem, a votação do Iris não é a votação, né, da centro-esquerda. A votação da centro-esquerda, né, é próximo, né, a 400 mil votos, lá com Marina, né, em 2002, ou abaixo de 300 mil votos, que é pior desempenho dele ali com Volmir Amado, né? Mas veja, eu tenho sempre, na melhor das hipóteses,
de 2002 para cá, né, o PT local e seus aliados não chegaram, né, numa melhor hipótese, chegaram com a Marina em 2002 e com o Gomide em 2014 a 30% da votação, próximo a 30%. A Marina um pouquinho mais de 30% da média e o Gomide quase 30%, né, da votação que o candidato a presidente teve, né? Então, veja, esse é o espaço, né, para o eleitor tentar, né, equalizar o coração com a razão aqui. Por que eu acho que o projeto da centro-esquerda é bom para o país, mas não é bom para o estado de Goiás? Esse é o mesmo eleitor. Votei no Lula, mas não votei no PT. É o PT de Goiás que não se parece com o PT nacional ou o PT nacional que não se parece com o estado de Goiás? Assim, mas o eleitor vê diferenças. A gente teve, por exemplo, Adriana Costa, que é um dos nomes mais fortes do PT aqui em Goiás, deputada federal. Temos Mauro Rubens Ottoni. Eu sinto, professor, que parece que falta um nome também de peso, que acredito em Goiás que o PT não conseguiu construir ao longo dos anos. Como, por exemplo, Marconi Perillo, que se consolidou, Ronaldo Caiado. É como se nos últimos anos todos os esforços fossem concentrados na Adriana Corse. E nas eleições, por exemplo, a prefeita de Goiânia, ela não conseguiu. No entanto, nessas últimas eleições, o que acredita-se que boa parte dos votos dela foram para a Amabel, para que Fred Oliveira não vencesse, né, nessa polarização PT e PL. Falta no PT aqui em Goiás realmente esse nome de força, ou a estratégia do PT em Goiás não tem sido, vamos dizer assim, bem feita para chamar essa atenção aqui para o partido? O PT vive um dilema local há vários anos, né? Sim. Aí tem 20 anos, né? Que ele descolou do PT nacional. Se a gente pegasse a eleição de 88, a votação era muito próxima. A votação que o PT teve para presidente aqui era próxima à votação que as suas chapas tiveram aqui. Né? Em 2002 que há esse descolamento. Em vários locais do país o PT foi com o nacional, aqui não foi. Né? Então, e hoje o PT vive o seguinte dilema, né? Pelo menos é o que a gente vê nas reportagens que são colocadas aí, né? Ou fortalecer a chapa de deputados federais para fortalecer o Congresso num eventual, né, governo Lula, né? Ou apresentar para a população goiana um candidato crível, né? E aí, se a gente pegar a lista que o PT e a federação e aliados estão oferecendo, né? Pela reação, ontem a gente teve o posicionamento, né, do PSOL. O PSOL deixou bem claro, né? Se o PT oferecer Edivar Madureira, eles vão com o PT. Mas se for outro, a Cíntia se lançará candidato a governadora. O que é isso, né? Se você tem ou não tem um candidato crível. Né? Teve uma liderança, eu perguntei isso para uma liderança do PT, que eu não vou revelar o nome aqui, né? E ele fez uma análise, assim, talvez interessante, quando eu mostrei esse gráfico aí, né? Ele falou assim, olha, independente dos resultados que o PT teve, né? E ele teve em Goiânia, por exemplo, né? Ele elegeu 3 prefeitos em Goiânia, né? Um deles foi reeleito, né? O Paulo Garcia, né? Nos últimos 30 anos, mais da metade disso são de gestões petistas, né? Ele fala para mim que mesmo na vitória, não só nos candidatos a governador que ele ofereceu, e mesmo na vitória, o PT nunca ofereceu para o eleitor goiano um candidato que tivesse um perfil de gestor. Ele ofereceu excelentes políticos, nomes bastante, né, como destacar que são hoje unanimidades, né, mesmo fora da esquerda, como o Pedro Wilson em relação a Darcia Corse, Pedro Wilson, Paulo Garcia. Paulo Garcia ainda muito criticado, mas tanto as gestões do Darcy quanto as gestões do Pedro Wilson, né, foram recolocadas até, o Pedro Wilson até do ponto de vista da probidade dele, né, do tamanho da estatura
como intelectual, mas do ponto de vista, então, essa liderança importante do PT, não só local, mas nacional, diz que o partido, essa distância é que o partido nunca ofereceu um candidato com um perfil de gestor, porque quando a gente está falando para governo do Estado, esse é um critério, né? Essa, inclusive, se a gente pegar qualitativamente, assim, é uma das poucas dúvidas que o eleitor tem ao candidato do Ronaldo Caiado. Ele tem capacidade ou não de manter as conquistas ou o mínimo que foi dado por esse governo. Esse é o ponto, você entende que esse é o ponto-chave no questionamento ao Daniel Vilela. Esse é o ponto-chave do questionamento do eleitor para uma eleição estadual, né? Ele dá conta ou não dá conta disso? Ele dá conta ou não dá conta de tocar, né? E aí, sim, eu tenho, geralmente, cenários de crise, que foram 8 anos atrás, o Estado estava em crise. Se o eleitor pensa assim, esse candidato dá conta de tirar o Estado do buraco, então, além de gestor, ele tem que ter um plus a mais, né? E quando eu tenho uma boa avaliação, esse candidato dá conta de manter o sarrafo nesse lugar e não ir para baixo? Que é o caso de Caiado, porque a avaliação dele está mais de cerca de 80%. Né? Então, assim, esse é o desafio qualitativo, né, do ponto de vista do raciocínio do eleitor, né? Assim, a capacidade de transferência depende também do candidato de plantão. Depende do candidato de plantão, né? Então, esse é o desafio. E essa liderança do PT, nacional do PT, diz que o PT do Estado de Goiás nunca apresentou um gestor crível, né? Que possa não só fazer a demarcação do discurso de centro-esquerda, né? Mas também falar assim, não, esse, na cabeça do eleitor, ele fazer assim, não, esse aí, você está falando assim, não vamos falar terceira via, mas essa novidade aí me interessa, essa novidade tem força, tem apoio, capacidade para gerir o Estado e manter o sarrafo, né, nesse lugar que ele foi colocado. Então ele passa a ser crível nesse sentido. Se ele vai ganhar ou não, então sim, o PT está nesse dilema. Ou ele mantém o sonho da terceira vaga, ou ele migra o quadro de referência dele, que é o professor Edivar, para a eleição estadual, né? Se ele não fizer isso, ele for com um dos outros candidatos, ele vai demarcar a posição, vai lançar um nome, né? Esse nome vai ser candidato a vereador daqui a 2 anos, né? Talvez vai ser eleito, né? Mas o eleitor não vai... Mas tem um ponto de chegada. Tem um teto, que é o teto, né? Que é esse que a gente viu. Sim. Né? Entre 5% a 15%. Não é um teto para furar esse teto, o eleitor tem que perceber que esse candidato é crível mesmo, que esse rapaz, se ele fizer... O que aconteceu no Marconi, né? Para eu dispensar o Iris Rezende e apostar no Marconi. Assim, não foi uma dispensa fácil. A diferença do Marconi e do Iris não é uma diferença de 10 pontos. Não é uma diferença, né? Lá em 98, né? É uma diferença apertada. Mas é uma ultrapassagem, né? Mas isso, o eleitor tem que acreditar que aquele candidato dá conta do recado. Professor, nós estamos terminando aqui, estamos chegando na reta final aqui do programa. Eu queria só a sua reflexão mais sobre um ponto. Nós tínhamos um ciclo no qual cabia Mion Bernais, o Pedro Wilson, outras lideranças da esquerda, cabia o próprio Ronaldo Caiado, que está aqui, cabia Iris Rezende, e esse ciclo terminou. Né? Você tem aí o Iris, a morte de Iris, Maguito, você tem o Caiado como uma pele de transição ali que liga talvez esse ciclo com um novo ciclo. Esse ciclo parece que não começa, não tem liderança para poder dar o pontapé nele. Pode ser essa eleição agora, com Daniel Vilela. Eu até iria mais longe, por isso que a gente também não tem oposição. O Caiado pegou um momento em que não tem nenhum grupo formado. O próprio PT, que poderia ser o PT nacional e
e firmar uma oposição a ele, não faz isso, ninguém se opõe, porque está nesse vácuo entre o fim de um ciclo e um novo ciclo. Pode começar agora com essa eleição? Começará inevitavelmente, né? Então... Por bem ou por mal? Por bem ou por mal, porque Daniel não é candidato à reeleição. Caso ganhe, não é candidato à reeleição. Ele será candidato à reeleição neste momento. Então, daqui a 4 anos, né, novos personagens vão aparecer inevitavelmente. E aí, né, que eu acho que está um mérito, né, de Marconi Perillo, né, e da sua pré-candidatura, porque ao final dessa eleição, independente se a gente vai ter uma consolidação da chapa do Daniel e ele vai sair vitorioso no primeiro ou no segundo turno. Mas o eleitor, a gente vai ter um segundo colocado. Não tem jeito de terminar a eleição sem alguém estar em segundo. Independente se esse candidato irá para o segundo turno ou ficará em segundo no primeiro turno e o Daniel consolidando essa frente, levando, quem ficar nessa posição estará, como diria aí o pessoal mais mercadológico, na gôndola da oposição daqui a 4 anos. Então, daqui a 4 anos, avaliando um possível cenário, uma possível gestão de Daniel, que não vai poder ser candidato, ele vai ter que ungir um candidato até lá, né? O eleitor vai ter alguém na gôndola, que é o segundo colocado dessa eleição. O segundo colocado dessa eleição é uma alternativa. Será uma alternativa de voltar a 98? Ou será, né? Porque, veja, assim, se Marconi, por algum motivo, né, conseguir garantir que esse é o piso dele e não o teto, né, ele daqui a 4 anos estará com outro grupo, que não é o grupo que o levou a ganhar. Vai ser uma renovação. O personagem é o mesmo, mas outro grupo. Se o PT e a centro-esquerda conseguir um candidato crível, né, e ele consiga fazer o que o Wilder fez, né, para Senado, esvaziar os votos de centro-esquerda do Marconi, esse candidato estará na gôndola. Então, assim, para mim, né, ou o Wilder, né, porque a dificuldade do Wilder de não ser candidato? Porque ele tem mais 4 anos para Senado. Uhum. Se ele sai candidato e ele fica em segundo, ele é essa alternativa. Se ele não sai candidato, ele abre espaço ou para o Marconi consolidar o espaço dele, ou para a centro-esquerda, né, aparecer pela primeira vez. Então, assim, essa eleição define isso para mim claramente, o que você perguntou, queira os personagens ou não. Define 2030. Define 2080. Para quem que o eleitor goiano de oposição vai estar olhando na sucessão, né, do provável governador nesse cenário, que seria o Daniel. Muito bom o papo. A gente falar sobre essa engrenagem, né, que funciona e que acaba empurrando a eleição, e que às vezes ela não é tangível, ela é muito intangível, né, porque é cheia de si, pode ser articulação, movimentação, pesquisa. Isso para algumas pessoas cansa, para outras diverte, né? Sim. Eu acho que vocês estão entre os que se divertem com isso. Eu também. Viu? Mas vamos deixar para a reta final agora algumas sugestões de coisa boa. E aí nós estamos em desvantagem, professor, porque se a Isadora começar a citar sugestão de livro aqui, nós ficamos para trás. Com certeza. Ela tem até canal no YouTube que fala sobre livros. Sobre livros. Mas, paixão. Paixão. Mas a temática, ela foge bastante. Apesar de não fugir, porque os livros sempre têm um quê de política nas criações de mundo, de universo, do que o autor imagina, mas a gente acaba fugindo um pouco da política atual e entrando numa política imaginária, né? Da fantasia. Da fantasia, para dar mais dor de cabeça gostoso, ainda, né? Bom. Por isso a gente se veste no mundo real e no mundo imaginário. O que você sugeriria para os nossos... Eu queria sugerir realmente um livro, Vacil, porque em muitos momentos a gente tem essa vontade de se desprender
né, do mundo real, do que a gente está vivendo, porque às vezes é cansativo para a mente. Eu gosto de livros que eles criam universos em que eu vou cansar o imaginário, né, e descansar do mundo real. E um desses livros que eu quero indicar chama Trono de Vidro, que é realmente a criação de um universo. São longos, são 8 livros. Mas que só 8 livros, né? A série toda. Nós já temos coisas para fazer até outubro. Sim, tá vendo? Um livro por mês, pelo menos. E nessa série, ele é muito interessante porque desenvolve, né, no leitor esse desejo de avançar em cada livro. Há uma temática inicial, só para despertar, por exemplo, quem é... Seu livro 1, né? O livro 1. Esse é o livro 1, isso mesmo. Porque tem começa com essa questão de ser uma assassina protagonista. Só que no fim das contas, ela que vai desenrolar toda a criação da política que existe nesse mundo. E você vai, no desenrolar da história, percebendo que quem a gente menos espera é que são as pessoas que movem as mudanças de poder na história. Então, é uma indicação. A Lâmina da Assassina é um subtítulo, né, de toda essa saga, mas fica essa dica para quem quiser também pensar política, pensar novos meios, né, de fazer, pensar a história, né, em outros mundos, em outras situações. O Trono de Vidro é uma boa opção. Aí. Perfeito, agora a gente fica até sem graça. Agora né? respira fundo e indique, faça a sua indicação. Bom, eu sou do... vou indicar também um livro de ficção, mas é uma distopia, né? Talvez não vai distanciar o leitor A minha intenção não é... É um livro que eu li quando era muito jovem, um livro da década de 80, né? Do Inácio de Loyola Brandão, né? Um velho escritor, né? Da Academia Brasileira de Letras há muito tempo, que chama Não Verás País Nenhum. Né? É uma ficção ecológica, né? Estou ainda talvez na vibe da COP30, né? Então ele mostra um personagem, um paulista que vive em São Paulo, num país distópico, onde a gente sofre... Uma edição nova. Uma edição nova, né? Mostrando um país onde que a Amazônia é o maior, vendido... Uma atração turística nacional, o maior deserto do mundo, né? Tem um museu, né, que ele visita bastante, esse personagem, que é um museu que tem águas dos rios brasileiros, né, que não existem mais, né? Então, assim, que traça um alerta, né, para a gente pensar não só o Brasil, mas o mundo atual, né? Então, é uma leitura que eu achei fascinante quando eu era adolescente, né? E que eu trago até hoje, né? Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. Muito bem, tá aí. Eu vou indicar um livro de um colega nosso, um cara que eu admiro muito, particularmente, e como profissional de redes sociais, ele é campeão. Trabalho com ele já há algum tempo e agora ele lançou esse livro aqui, Os Benquistos, que é o nobre colega querido André Populim. E é um livro muito gostoso, um livro permeado pela poesia, com uma história muito gostosa que a gente percebe o tempo todo sendo também tecida ali. E o mais gostoso é que quem conhece o Populim sabe como ele é agitado. E aqui parece que a alma dele está bem tranquila, né? É um livro que dá muita paz. Então, Os Benquistos, do André Populim, um cara maravilhoso, colega nosso, sugiro, recomendo para todos. Muito bem, chegamos ao final. Falamos sobre tudo? Não, né, professor? Não falamos sobre tudo, né? Tinha muito mais coisa para falar, claro, né? Falamos de muita coisa, né? Tem muita coisa, né? Deu para pontuar bem aí? Deu para pontuar perfeitamente. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Venha mais vezes, vamos conversar, porque nós temos que especular muito sobre essa eleição, porque esse é o período, né? Daqui até março, que é a janela para quem é candidato, vai ser candidato
possa mudar de partido, e depois até julho, virada de julho para agosto, que são as convenções, a gente vai ter muita agitação, muita mudança de perspectiva na eleição. Venha mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade, sempre prazer estar contigo, né? É sempre uma boa conversa. Eu até peço desculpa aí ao ouvinte, porque eu me entusiasmo, né? Uma coisa que sou também da sua turma, né? Assim, uma pipoca, eu me divirto bastante nesses momentos. De 2 em 2 anos eu me divirto bastante com essa, né, desafio, né? Que é construir e consolidar a democracia no país, e ela passa sempre por eleições, e por eleições disputadas, né? E essa vai ser uma eleição bastante disputada. Certeza. Isadora, você já criou raiz, agora tem não me que tira vir daqui. mais vezes. Eu sempre falo, é muito bom estar na mesa com pessoas inteligentes, que a gente pelo menos fica 1% mais inteligente do que essas pessoas. E hoje eu aprendi muito aqui com vocês, inclusive com o professor Ricardo, com toda essa gama histórica de conhecimento que trouxe, não só pra gente, mas quem vai acompanhar o podcast, né, Vacil? E se me permitir, vou querer vir mais vezes pra gente poder conversar sobre assuntos atuais, importantes, e de preferência sempre também com o professor Ricardo, que foi um prazer. Obrigada. Prazer todo. E muito obrigado pela sua audiência. Você acabou de ver mais uma edição do podcast Quem Vai Ganhar, do portal go.com.br. Confira, acompanhem a cobertura da eleição lá no portal go.com.br. Muita informação. A gente vai trazer mais novidades aí na medida que o ano for avançando. A Laila, que é a nossa produtora e editora e comandante-geral aqui do programa, fica ali rindo, mas ela sabe que é verdade, ela é que vai, inclusive, fazer acontecer. Tudo sobra para ela. Então, agradeço a presença de vocês. Até a próxima. Muito obrigado.